Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa terceira aula síncrona da disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Para essa semana, a proposta, então, é que vocês participem da aula, né? Quem não pôde assistir, acompanhar a gravação. Temos os slides já disponíveis na plataforma da unidade 3. E eu coloco para vocês a leitura da apostila Introdução à Linguística da Libras, tá? Da página 42 e 56, que é sobre o tema dessa semana. Inclusive, na semana passada, a gente abriu o nosso primeiro questionário, né, que é o questionário online, que são conteúdos da semana 1 e 2, já está lá disponível para vocês. É o questionário com 10 questões, duas alternativas, duas opções tentativas, né, de resposta, e é sobre o conteúdo da aula 1 e 2. Então, quem ainda não fez, por favor, já vamos se inteirando, né, das avaliações, é o primeiro questionário online, conteúdos da semana 1 e 2. E daí, para a próxima semana, a gente teria um questionário presencial, né? Avaliativo presencial, que seria o conteúdo dessa semana, da semana 3. Entretanto, alguns tutores vieram falar comigo que gostariam que não chocassem provas, enfim, que seria melhor que fosse para a semana, na outra semana, postergar, né? Para outra semana, que cada tutor, né, no seu polo, pode organizar esse encontro presencial. Então, esse encontro presencial dessa prova avaliativa do conteúdo dessa semana vai ser lá na semana 5, do dia 10 de junho ao dia 15 de junho, né? Então, os tutores vão estar organizando com vocês, do dia 10 ao dia 15, essa atividade avaliativa presencial, tá? Que no caso seria nessa semana agora, mas que foi postergado então para o dia 10 até o dia 15 ali, de acordo com os encontros presenciais que os tutores organizam com vocês, tá? Então, por enquanto, a única atividade avaliativa é esse questionário que já está aberto lá no ambiente virtual. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre os conteúdos morfossintáticos da Libras, né? O que será que é essa morfossintáticos, né? Vamos lá. Então, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela é uma língua, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Ela é uma língua, ela não é linguagem, ela é língua. Ela não é gesto, ela não é mímica, é língua. E a grande ciência que estuda todas as línguas, tanto as orais auditivas como o português, o francês, o espanhol, enfim, e as línguas visoespaciais, que são as línguas de sinais, né? No nosso caso, no Brasil, é a Libras. Toda essa ciência da linguística, ela tem 4 aspectos. A linguística é a ciência que estuda qualquer língua, e ela abrange 4 aspectos, que seria a morfologia, a fonologia, a semântica e a sintaxe. Pensando no português, a morfologia é o estudo das palavras. Na fonologia, é o estudo dos sons. Na semântica, é o sentido. E a sintaxe seriam as construções das frases, pensando no português, né? E a Libras, ela estuda tudo isso, mas pensando nos seus aspectos visoespaciais. Então, a morfologia na Libras é estudado o quê? Os sinais. A fonologia, os sons, seriam as configurações de mão. A semântica seria o sentido dos sinais e a sintaxe seria a estrutura das frases. Então, os sinais, eles são formados a partir da combinação da forma, do movimento das mãos, do ponto do corpo, do espaço onde os sinais são feitos. Nas línguas de sinais, eles podem ser encontrados os seguintes parâmetros. Então, a gente viu nas aulas anteriores que cada sinal, ele segue os parâmetros. Então, por exemplo, se eu tenho as duas configurações de mão em L, no meu espaço neutro, que é na frente do meu corpo, eu faço o movimento de ir e vir, esse sinal é trabalhar. Se eu faço um movimento circular, também trabalhar. Então, veja só, eu tenho uma configuração de mão em L, eu tenho um movimento, eu tenho um ponto de articulação, tudo isso são parâmetros, né? Então, trabalhar. Aí, se eu faço as duas configurações de mão em Y, faço um movimento circular no meu espaço neutro, ó, esse sinal é o quê? Brincar. Brincar. Então, os parâmetros são aqueles que definem os sinais. Então, a gente viu que a gente tem os parâmetros primários, né? A configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, e os secundários, expressão facial, corporal, orientação da palma da mão, direcionalidade, todos eles são importantes quando eu estou realizando o meu sinal. Então, por exemplo, se eu tenho os meus dedos todos fechados, eu encosto no meu peito, faço um movimento circular aqui, ó, em cima do meu peito, seria gostar. Gostar. Dedo indicador. Eu gosto, as mãos abertas, uma de frente para a outra, movimento circular. Libras.
Eu gosto de Libras. Então, os sinais, eles se realizam por meio dos parâmetros. Então, por exemplo, eu é o dedo indicador, essa é a minha configuração de mão. Qual é o meu ponto de articulação? Aqui no meu peito, ó. Eu, o movimento semicircular em direção a mim. Eu gostar, ó, um movimento circular no meu peito, minha configuração de mão são os dedos fechados. E quem gosta, gosta. Eu gosto, né? Expressão facial corporal de felicidade, eu gosto de Libras, língua brasileira de sinais, os dedos entreabertos, né? E uma mão em paralelo à outra, fazendo um movimento circular. Então, eu gosto de Libras. Então, os parâmetros, né? Quais são os sinais para parâmetros? Qual o sinal que define parâmetro, né? Os dedos todos abertos e aí a minha mão, configuração de mão com o polegar voltado para cima, e eu passo os dedos, passo entre os dedos. Esse é o sinal de parâmetros. Parâmetros. Aí nós temos o sinal de configuração de mão, os dedos abertos, voltados para frente. Configuração de mão. Ponto de articulação, os dedo indicador e o dedo polegar formam C. Voltada a mão para baixo, no seu espaço neutro. Ponto de articulação. Ponto de articulação. O sinal de movimento, os dedos ficam entreabertos. Você coloca a palma da mão para baixo e faz um movimento de ir e vir. Movimento. Orientação, os dedos todos fechados. Palma da mão voltada para frente e sobe, ó. Orientação. E aí, se você faz o X, ó, configuração de mão em X, que é os dois ganchinhos do dedo indicador no seu rosto, expressão facial e corporal. Então, a configuração de mão são as formas da mão que nós utilizamos, que pode ser do alfabeto manual, né, que é a datilologia, ou também outras formas de mão que não estão presentes no alfabeto manual. Então, configuração de mão é a maneira que a minha mão está quando eu faço determinado sinal, né? Então, olha só, configuração de mão Y. Desculpar. Você encosta os 3 dedos aqui no queixo, ó. Desculpa, perdão. Idade. É o dedo mínimo lá no ombro, ó. Idade. Idade. Então, com a mesma configuração de mão, eu posso fazer mais de um sinal. Então, configuração de Y, eu posso fazer desculpa, perdão, posso fazer idade, posso fazer telefone, posso fazer aqui no meu braço, ó, gordo. Então, eu posso fazer avião. Diferentes sinais com a mesma configuração de mão. Aí aqui a gente tem outros sinais, né? Por exemplo, sinal de veado, os dedos entreabertos. Esse mesma configuração de mão eu posso fazer sinal de configuração de mão, que eu mostrei para vocês. O L, ó, posso fazer o sinal de ontem, encosto o dedo polegar aqui próximo ao olho para trás, ó, ontem. Com o L eu posso fazer também o quê? Trabalhar. Telefone, configuração de mão Y, né? Telefone, avião, gordo. Branco, configuração de mão em B. Passa a palma da mão voltada para cima, no braço, ó, branco, a cor branca. Configuração de mão em B, voltada para frente, movimento sinuoso, ó, para baixo. Brasil. Mesma configuração de mão, né? Ó, B, branco no braço, movimento sinuoso para baixo, Brasil. Então, existem muitas configurações de mão, né? Os estudos mostram, os últimos estudos, que existem mais de 100 configurações de mão. A configuração de mão é a maneira que a sua mão está quando você faz determinado sinal. E a gente tem um ponto de articulação, então, que é onde você vai fazer o sinal, o local, né? Então, por exemplo, olha só, laranja. Qual é o meu ponto de articulação? Na boca. T e S, ó, abre e fecha. E aprender, o ponto de articulação é na testa. Então, é a mesma configuração de mão, o mesmo movimento, mas os pontos de articulação são outros. Se eu faço na boca, laranja. Se eu faço na testa, aprender. E aí, laranja, a gente tem que fazer como se estivesse sugando a laranja. Porque se você fizer abrir e fechar na boca, é sábado, dia da semana. Sábado. Se você faz, se estivesse chupando a laranja, é laranja. E se faz na testa, aprender. E os movimentos, então, tem sinais que tem movimentos, tem sinais que não tem. Então, ó, galinha, os dedos entreabertos aqui na testa, puxa para baixo. Ó, galinha, tem movimento para baixo. Homem também tem movimento, ó. Movimento para baixo, como se fosse a barba, né?
E as expressões faciais e corporais, né, porque são importantes. Então, por exemplo, idade, né, a gente aprendeu nas aulas anteriores ali com o dedo mínimo, ó, minha idade. Minha idade. Configuração de mão em Y, encosta o dedo mínimo no ombro. Minha idade. E se eu quero perguntar a idade do outro? Idade, né? Eu faço a expressão facial de pergunta. Se eu tô triste, se eu quero pedir desculpa, perdão, desculpa, eu tenho que fazer expressão facial de desculpa. Se eu quero dizer que estou muito feliz, configuração de mão em F, as duas mãos, ó, abaixo os dedos indicadores, encosto o polegar, F. Movimento sinuoso para baixo, ó. Como se fosse uma cobrinha para baixo. É sinal de feliz. Quem tá feliz? Tá feliz. Não dá pra fazer sinal de feliz, triste. Então, ó, configuração de mão em F, movimento para baixo. Então, a expressão facial na Libras é muito importante. Então, quando a gente fala dos aspectos morfológicos, né, da morfologia na Libras, a gente está falando dos sinais. Então, vamos entender um pouco. Olha só. No português e na Libras, o que seriam essa morfossintaxe, né, essa morfologia, esses aspectos morfológicos? Seriam os morfemas, que são as unidades mínimas de significação. Então, no português, a palavra sol, a palavra mar, a palavra par, que tem uma sílaba só, a gente fala como substantivos monomorfêmicos, ou seja, que tem apenas uma sílaba e significa alguma coisa. Então, por exemplo, sol, em português, a gente sabe o que significa, uma sílaba só. Mar, par. No português, a gente fala que esses morfemas, essas unidades mínimas de significação, elas podem acontecer por meio da derivação ou da flexão. O que seria isso? Ó, por exemplo, feliz. Da palavra feliz, eu posso escrever infeliz. Ou posso escrever infelizmente. O in ali, a gente fala que é um prefixo. E o mente, né, se tivesse, seria um sufixo. Então, da palavra feliz, eu posso falar infeliz, felizmente, infelizmente. Da palavra casa, eu posso derivar casas. Da palavra construir, eu posso fazer construção. De menina, eu posso fazer a flexão de gênero ali, menino, menina. Isso para o português. Então, os morfemas, eles também podem ser encontrados nas línguas de sinais. A diferença é que não funciona igual no português. Porque para as línguas de sinais, os parâmetros são as unidades mínimas. Então, o sinal ele é constituído pelas unidades mínimas, que seriam os parâmetros, que é a configuração de mão, movimento, ponto de articulação, expressão facial corporal, direcionalidade das mãos, a orientação. Isso para Libras é que são chamados dos morfemas. Na Libras, os morfemas eles acontecem de três tipos: derivação, composição e flexão. Então, na Libras, ela pode acontecer por meio da derivação, da composição e da flexão. Então, a derivação, no português, a gente fala que a derivação ela acontece pela fixação. Então, a gente tem a palavra cama. Da palavra cama, se eu coloco um A na frente e um do no final, eu tenho um prefixo no início e um sufixo no final. Então, da palavra cama, eu posso escrever acamado. Isso é uma derivação, a gente fala por prefixo e por sufixo no português. E na Libras, como que se dá a derivação? A derivação ela se dá pelos processos de nominalização, incorporação de numeral e incorporação de negação. Isso na língua de sinais. Na língua de sinais, como que acontece essa derivação no processo de nominalização? Ele vai derivar de nomes, de verbos ou vice-versa. Veja só como isso funciona. O processo de nominalização. A gente pode acontecer pelo parâmetro movimento, que pode ser a repetição ou o encurtamento desse movimento. Então, veja só. Eu tenho a minha configuração de mão em U, e depois eu tenho minha configuração de mão em U, mas daí eu faço um ganchinho, ó, tá vendo? A mão que fica parada, a gente fala que é a passiva, é essa configuração de mão em U aqui. E essa que eu fiz o ganchinho é a mão ativa, que é a que vai fazer o movimento. Então, se eu faço um movimento, assim, é o sinal de sentar. É o verbo sentar, uma vez. Se na Libras eu faço duas vezes, um, dois, é cadeira. Então, isso a gente fala que é um processo de derivação de nominalização. Se eu faço uma vez, sentar é o verbo, é o ato de sentar. Duas vezes, cadeira é nome, é substantivo, né? É um objeto. Então, na Libras, os processos de derivação
acontecem por meio dos parâmetros. No caso da derivação do processo de nominalização, ele vai acontecer pelo parâmetro movimento. Se eu faço uma vez o movimento, sentar. 2 vezes, cadeira. Ouvir, olha, configuração de mão em C e depois em S no meu ouvido, ó. Se eu faço uma vez, ouvir, é o verbo. Ouvir, ouço, escuto. Agora, se eu faço 2 vezes, 1, 2, aí é o substantivo, é o ouvinte. Lembra que eu falei para vocês? Nós que escutamos, que não temos nenhuma deficiência auditiva, somos chamados de ouvintes. E as pessoas da comunidade surda são chamadas de surdos, né? Pessoa surda, o povo surdo. Então, se eu faço uma vez só, ouvir é o verbo. 2 vezes, ouvinte. Isso é chamado de processo de nominalização, que vem dos morfemas da derivação. Isso para a língua de sinais. A gente também tem o processo de derivação, que acontece pela incorporação do numeral. Na Libras, quando eu vou fazer o sinal de mês, dedo indicador, configuração de mão em A. Passou do lado do dedo indicador, ó. Esse é o sinal de mês. Aí eu quero dizer um mês. Se eu quero dizer 2 meses, levantou o outro dedo, 2 meses. Se eu quero dizer 3 meses, 3 meses. Então, esse processo é o processo de incorporação do numeral. A quantidade aqui, ela se dá na configuração de mão. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, esse é um processo de derivação por incorporação de numeral. E a gente tem também a incorporação da negação, que é o não, é o negar. Veja só, configuração de mão em L, eu coloco o dedo polegar no meu peito, ó. Ter. Ter é o verbo ter. Eu tenho, você tem, nós temos. Ter. Se eu quero dizer que eu não tenho, configuração de mão em L, no meu espaço neutro, que é na frente do meu tronco, e eu faço o movimento de não. Não tenho. Então, eu posso perguntar, você, dedo indicador, tem carro? Aí você vai dizer, eu tenho. Ou eu não tenho. Então, a negação aqui, ela se dá pelo movimento de negação de não. Gostar. Mostrei já para vocês o sinal de gostar, né? Gosto. E se eu não gosto? Não gosto. Não gosto. Então, a incorporação da negação é uma derivação dada no movimento que se dá quando eu faço o sinal. Então, eu gosto ou eu não gosto. Outra que a gente fala é a incorporação da negação que se dá pela suprassegmental. O que é isso? Veja só, aqui apenas o rosto é que vai me dizer se ele é afirmativo ou não. Então, veja só, a configuração de mão são os dedos todos fechados, você encosta o polegar, que seria a configuração de mão em B, e encosta no seu queixo. Conheço, conhecer. Agora, se você não conhece, não conheço. Apenas a cabeça, ó. Não conheço. A gente fala que essa é uma incorporação de negação suprassegmental, porque essa negação ela se dá só pelo movimento da cabeça. Conheço, não conheço. E aí a gente falou então até agora os tipos de morfemas de derivação da Libras, do processo de derivação, finalização pela incorporação de numeral e pela incorporação de negação. Agora a gente vai falar de um outro processo, que é o processo de composição. No português, o que é a composição? A composição é a junção de 2 palavras para formar uma palavra, que pode ser 2 substantivos, pode ser um substantivo e um adjetivo, um verbo e um substantivo. Substantivos são nomes que dão as coisas, né? De maneira geral. O adjetivo, ele é geralmente uma qualidade, o verbo é uma ação. Então, para o português, a composição ela se dá por justaposição. O que é justaposição? As palavras não se alteram e geralmente são acompanhadas pelo hífen. Por exemplo, guarda e chuva. A palavra guarda é uma palavra, a palavra chuva é outra palavra. Quando são colocadas juntas e com hífen, fica guarda-chuva, que tem outro significado. Guarda tem um significado, chuva tem outro significado, isolados. Mas se eu coloco um hífen e coloco as duas juntas, a gente fala que é uma composição por justaposição. Forma uma outra palavra, que é a palavra guarda-chuva. Essa composição ela também pode se dar por aglutinação. A junção de uma palavra, a junção de outra palavra, entretanto, elas não vão hífen.
Elas se juntam e geralmente uma ou outra perde uma letrinha para que elas juntas possam formar uma outra palavra. Por exemplo, a palavra perna e a palavra longo. Perna é uma coisa, longo é outra. Se junta as duas, a gente coloca um i, fica pernilongo. Outra palavra. Água e ardente. Juntou as duas, água ardente. E assim sucessivamente, tá? Isso para o português. E na Libras, como será que funciona? Na Libras, essa composição ela é um processo autônomo, em que se juntam duas bases pré-existentes para criar um novo vocábulo, que a gente fala que é composto, um sinal composto, que é formado por dois sinais. Então, a gente tem três regrinhas aí. Primeira, para um processo de composição, ela precisa ter a regra do contato, a regra da sequência única ou a regra da antecipação da mão não dominante. Vamos conhecer como que é cada uma delas? A composição na regra do contato seria quando a gente faz dois sinais e apenas um toca e não fazemos uma repetição. Por exemplo, os dois dedos, as duas mãos, com os dedos todos fechados, a gente encosta só a pontinha casa, o sinal de casa. Mesma configuração de mão e a gente encosta só em cima a mão ativa. Escola, casa, escola. Os dois juntos. Se eu faço só esse sinal, é estudar. Então, quando a gente fala a regra do contato, se eu faço só esse sinal, é casa. Se eu faço só esse sinal, é estudar. E se eu faço os dois sinais juntos, casa, estudar, é escola. Então, é um sinal composto. Casa, estudar, escola. Casa, cruz, igreja. Casa, aqui em cima da sua mão, carne, açougue. Então, esse é um sinal composto que acontece pela regra do contato. Escola, igreja. São dois sinais que formam um outro sinal. A gente fala também a regra da sequência única. Olha só, a regra da sequência única. Como eu disse para vocês, é uma variação da Libras, assim como tem no português. Aqui para o nosso estado, a região aqui do Mato Grosso, aqui para cima, a gente fala pais, o sinal de pai e de mãe. Então, é um sinal composto também, ó. Homem, bênção, pai. Dedo polegar na bochecha, ó. Mulher, bênção, mãe. E se eu quero dizer pais, eu faço pai e mãe. Pais, tá? No plural. Mas tem outras regiões, principalmente ali no Sudeste, São Paulo, ali, que o sinal de pais é outro. Então, olha só. Configuração de mão é o ganchinho. É como se fosse o X encostado aqui no nariz, ó. Pai. E se você levanta e fica o dedo indicador e encosta aqui no nariz, é mãe. Isso mais para a região sul. E aí a gente fala que é uma regra da sequência única. Se eu faço, ó, primeiro o gancho aqui e depois eu levanto meu dedo indicador, significa pais, no plural. Então, se eu faço só aqui, pai. Só aqui, mãe. E se eu faço o ganchinho e levanto, pais, no plural. E por fim, a gente tem a regra de antecipação da palma da mão não dominante, que a gente também pode falar da mão passiva e da mão ativa. O que é isso? A mão ativa é a mão que faz o movimento e a mão passiva é a mão que fica parada. Então, a mão ativa é a mão dominante e a mão passiva é a mão não dominante. Em alguns sinais, a gente precisa dessas duas mãos, né? Uma passiva e outra ativa, e alguns sinais são as duas ativas, enfim. Essa aqui é a minha mão passiva, não dominante, ela vai ficar parada. Na minha boca, vai ter a minha mão dominante, minha mão ativa. Boa noite. Então, esse contato, né, da mão, ó, boa noite. Da mão dominante sobre a mão não dominante, ó. Boa noite. Né? É o sinal de boa noite que a gente fala que também é um sinal de composição por a regra da antecipação da mão não dominante. E a gente tem outros tipos de morfemas na Libras, né? Que isso acontece pelos processos de flexão. De pessoa, né? Eu, você, o dedo indicador, vocês, eles, nós, sai de mim e vai para vocês, nós. Número, né, que eu já para vocês, os numerais, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Também as flexões de singular e de plural.
de grau, menor, mais próximo, a gente tem de modo, reciprocidade, foco temporal, aspecto distributivo. Nem todos esses a gente vai aprofundar, mas é importante que vocês saibam que há também esses tipos de morfema na Libras. E aí a gente chama dessa questão de eu, você, ele, ela, nós. A gente fala na Libras que é uma função deítica. O que é deítica? Seria essa identificação com o dedo indicador. Então, eu, você, ele, ela, nós, né, que sai de mim, eles, vocês, elas, né? A gente fala identificação. Eu trago aqui para vocês um livro que é chamado Língua de Sinais Brasileiros dos Linguísticos. Esse livro é da Ronice da Canópia, são um básico assim da linguística da Libras, né? Tem bastante coisa interessante nos aspectos linguísticos mesmo. Então, para quem quiser aprofundar os aspectos linguísticos, é um livro que eu recomendo para vocês, a leitura, né, desses aspectos linguísticos mesmo da Libras. E da apostila Introdução à Língua da Libras, né, lá da página 42 a 56. Então, de maneira geral, o que a gente viu na aula de hoje foi que a Libras ela é língua, né? Então, ela tem todos os aspectos morfológicos, semânticos, da sintaxe e de fonologia. E o que a gente aprofundou um pouco mais foram os aspectos morfológicos, né? Que é os sinais na Libras. E assim como no português, acontecem sinais de derivação, de composição e de flexão na língua de sinais. Entretanto, ela acontece de algumas maneiras diferentes do português, mas ela há uma derivação, há um processo de composição e há processos de flexão. De maneira geral, a gente viu, por exemplo, que os processos de derivação eles podem acontecer por meio de movimentos, que se eu faço um movimento, sentar, dois movimentos, cadeira, né? Então, o movimento é importante, a gente chama que é um processo de derivação por nominalização. A incorporação de numeral, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A negação, né? A incorporação da negação, que ela pode se dar ter, não ter, gostar, não gostar, ou a incorporação de negação suprassegmental, que é o conhecer, não conhecer, que se dá só com o movimento da cabeça. A gente viu também os processos de composição, né, da regra de contato, da antecipação da monodominante, os sinais compostos, né, que se dão pela composição, então seria o sinal de casa e o sinal de estudar. Os dois juntos, escola. Sinal de casa e sinal de cruz. Os dois juntos, igreja, né? São sinais compostos, os dois sinais formam um sinal, né? E a gente viu algumas questões de flexão, a gente viu alguns nomes, mas o que mais na Libras a gente identifica enquanto processo de flexão seria os da função deítica, né? Que é o que a gente faz com o dedo indicador, que é o eu, que é o você, né? Ele, ela, eles ou elas, sai de mim e vai até vocês, e assim sucessivamente. Tudo bem, senhores? Com a aula de hoje? Estão com alguma dúvida para comentar, alguma coisa para falar sobre a aula, sobre algum conteúdo? Vou deixar esse espaço aberto. Alguém levantou a mão? Tudo bem com a aula de hoje, então? Nenhuma dúvida? Então, vocês eu acho que estão pré-feriado, né? Quase feriado? Ai, gente, às vezes os nomes são um pouco estranhos para quem não é da área da linguística, né? Morfologia, sintaxe, semântica, né? Suprassegmentar, uns nomes um tanto quanto estranhos, mas é para a gente compreender como que esses processos acontecem na língua de sinais. Então, de maneira geral, eles acontecem tanto no português como na língua de sinais, entretanto, na língua de sinais ele acontece por meio dos sinais e por meio dos parâmetros que compõem os sinais, né? Mas se não tem nenhuma dúvida, nada para tudo tranquilo, deu para compreender, ok, ok. Tudo bem com o ambiente virtual, com as atividades da semana. Se não tiver nada, a gente vai encerrar a aula de hoje.
Muito bem. Então, uma boa semana para vocês, bons estudos. Qualquer coisa a gente vai conversando pelo ambiente virtual. Obrigada pela atenção, bom sono, uma boa noite, bons estudos, né? E até a próxima.